O sol da manhã despontava sobre o horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons alaranjados, enquanto Luísa Santos se apressava pelas ruas do Morumbi. Com seus 28 anos, cabelos cacheados presos em um coque improvisado e a respiração ofegante, ela checava o relógio repetidamente. Estava atrasada para seu terceiro trabalho temporário naquele mês. Se eu perder mais este... murmurou para si mesma, ajeitando o uniforme simples que vestira às pressas. A vida de Luísa não havia sido generosa nos últimos anos. Após dedicar quase uma década cuidando de sua mãe doente, Helena, que partira há pouco mais de 6 meses, ela se viu sozinha em um apartamento minúsculo na periferia, com contas atrasadas e apenas sua determinação silenciosa como companhia. O imponente edifício Araucária surgiu à sua frente, com suas linhas modernas e fachada espelhada, refletindo o céu paulistano. O evento daquela noite era o coquetel de lançamento de uma nova linha de investimentos do Grupo Almeida, uma das maiores empresas do mercado financeiro brasileiro. Luísa estaria servindo canapés e champanhe para pessoas cujas roupas provavelmente custavam mais que seu aluguel anual. "Identidade e crachá, por favor", pediu o segurança na entrada de serviço com expressão entediada. Luísa apresentou seus documentos e seguiu para o vestiário dos funcionários. Enquanto trocava seus sapatos gastos pelos solicitados pela empresa de eventos, pensava na conta de luz que venceria na próxima semana. O pagamento deste trabalho temporário era sua única esperança de mantê-la acesa. "Primeira vez no Araucária?" perguntou Denise, uma mulher de meia-idade que arrumava bandejas na cozinha improvisada. "Sim. É sempre tão..." Luísa hesitou procurando a palavra adequada. "Intimidador", completou Denise, sorrindo compreensivamente. "Você se acostuma. Os ricos são todos iguais, querida. Mantenha a bandeja cheia, o sorriso no rosto e finja que não escuta quando falarem como se você não estivesse presente." A festa começou pontualmente às 8 da noite. O terraço do 40º andar oferecia uma vista deslumbrante da cidade que se iluminava gradualmente. Executivos em ternos impecáveis e mulheres com joias reluzentes circulavam pelo ambiente decorado com orquídeas raras e esculturas de gelo. Luísa movimentava-se discretamente entre os grupos, oferecendo bebidas e pequenos aperitivos, elaborados por um chefe premiado. Sua mãe sempre dizia que ela possuía uma intuição aguçada para ler pessoas, e naquela noite essa habilidade a ajudava a antecipar pedidos e evitar constrangimentos. "Mais champanhe, senhor?" perguntou ela, aproximando-se de um homem que observava a cidade pela varanda. Ele virou-se lentamente e Luísa sentiu seu coração acelerar involuntariamente. Rafael Almeida, CEO do Grupo Almeida, era exatamente como aparecia nas revistas de negócios. 40 anos, cabelos negros com discretos fios prateados nas têmporas, olhos intensamente escuros e uma postura que emanava autoridade natural. O que as revistas não mostravam, porém, era o cansaço quase imperceptível em seu olhar. "Não, obrigado", respondeu ele com voz grave, retornando sua atenção para a paisagem. Enquanto se afastava, Luísa notou 2 pequenos vultos correndo entre os convidados. Crianças. Parecia incomum para um evento corporativo daquele porte. Um menino e uma menina, ambos com cerca de 8 anos e características físicas quase idênticas, moviam-se rapidamente, escapando de uma mulher de meia-idade que tentava alcançá-los discretamente. "Pedro, Sofia, voltem aqui agora mesmo", sussurrava a mulher, visivelmente constrangida por chamar atenção. Os gêmeos, entretanto, pareciam determinados a explorar cada centímetro do terraço, incluindo o perigoso parapeito da varanda. Luísa observou alarmada quando eles se aproximaram da borda, apontando animadamente para algo na cidade abaixo. "Senhora Nunes, onde estão as crianças?" A voz era de Rafael Almeida, que agora caminhava pelo salão com expressão preocupada. Elas estavam aqui há 1 segundo, senhor Almeida." Foi nesse instante que Luísa viu. O menino se debruçou perigosamente sobre o parapeito enquanto a menina tentava alcançar algo que havia caído. O movimento fez com que o delicado equilíbrio de ambos se comprometesse. Sem pensar 2 vezes, Luísa largou a bandeja sobre a mesa mais próxima
e correu. O som de taças quebrando atraiu olhares, mas ela já estava a meio caminho. Seus anos trabalhando como cuidadora haviam lhe dado reflexos rápidos e, em segundos, ela alcançou a varanda. "Cuidado!" gritou no exato momento em que a menina escorregava para a frente. O tempo pareceu desacelerar. Luísa agarrou Sofia pela cintura, puxando-a para trás com um movimento firme. Pedro, assustado, desequilibrou-se ainda mais, mas a mão livre de Luísa conseguiu segurar seu braço, arrastando-o para a segurança do terraço. Um silêncio atordoador tomou conta do ambiente antes que o burburinho explodisse. Rafael Almeida atravessou a multidão como um raio, seu rosto uma máscara de puro terror, seguido de alívio ao ver as crianças seguras. "Papai!" gritaram os gêmeos em uníssono, correndo para seus braços. Luísa respirava pesadamente, apoiada contra o parapeito, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Ela notou então que sua mão tremia e que havia um pequeno corte em seu braço, provavelmente causado pelo bracelete da menina durante o resgate. "Você está bem?" A voz de Rafael Almeida dirigida a ela a surpreendeu. "Sim, eu só preciso de 1 minuto", respondeu, tentando recuperar a compostura. "Você salvou meus filhos", ele declarou, não como uma pergunta, mas como um fato que ainda tentava compreender. "Por favor, venha comigo." Confusa, Luísa seguiu Rafael até um escritório adjacente ao terraço, enquanto uma mulher que ela presumiu ser a governanta levava as crianças para outro ambiente. O escritório era elegantemente decorado com obras de artistas brasileiros contemporâneos e uma vista privilegiada da cidade. "Sente-se, por favor", pediu Rafael, indicando uma poltrona de couro. "Qual é seu nome?" "Luísa Santos, senhor." "Luísa", repetiu ele, como se testasse o som do nome. "O que você fez lá fora?" "Qualquer pessoa teria feito o mesmo", interrompeu ela, desconfortável com a atenção. Um leve sorriso surgiu no rosto sério de Rafael. Não teria. Havia pelo menos 50 pessoas naquele terraço, incluindo seguranças treinados, e você foi a única que reagiu a tempo. Ele observou-a com curiosidade, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça. "Você tem experiência com crianças?" A pergunta pegou Luísa de surpresa. "Sim, cuidei da minha mãe por muitos anos, e antes disso, trabalhei como recreadora em uma colônia de férias." Rafael assentiu pensativamente. "Meus filhos perderam a mãe durante o parto", revelou ele, surpreendendo-a com a franqueza. "Desde então temos enfrentado dificuldades. Nenhuma babá consegue permanecer por mais de 2 semanas. A senhora Nunes, nossa governanta, faz o que pode, mas ela não é jovem e os gêmeos são energéticos", sugeriu Luísa. "Isso é um eufemismo", respondeu ele com um suspiro. "O que aconteceu hoje foi minha culpa. Eu normalmente não os trago para eventos corporativos, mas nossa babá anterior pediu demissão ontem e não conseguiu um substituto a tempo." Luísa começava a entender aonde a conversa se encaminhava, mas parecia improvável demais para considerar seriamente. "Senhorita Santos", continuou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente, "estou em uma situação difícil. Tenho uma viagem de negócios inadiável na próxima semana e preciso de alguém em quem possa confiar para cuidar de Pedro e Sofia. O que você viu hoje é apenas uma amostra da energia deles, mas você demonstrou não apenas coragem, mas também prontidão e habilidade. Gostaria de oferecer-lhe um emprego temporário como babá dos meus filhos." O choque deve ter sido evidente no rosto de Luísa, pois Rafael acrescentou rapidamente: "Seria por apenas algumas semanas, até eu encontrar alguém permanente. A remuneração seria significativamente superior ao que você recebe aqui. E você teria acomodações na minha residência, é claro." Luísa piscou várias vezes, processando a proposta inesperada. "Senhor Almeida, eu agradeço, mas eu mal o conheço, e o senhor não sabe nada sobre mim além do que acabou de presenciar." "Sei reconhecer caráter quando o vejo, senhorita Santos", respondeu ele com firmeza. "Mas entendo suas reservas. Podemos fazer um período de teste. Venha amanhã conhecer melhor as crianças e conversar sobre os detalhes. Se ambas as partes se sentirem confortáveis, formalizamos o acordo." A mente de Luísa trabalhava furiosamente. Seu aluguel estava atrasado, as contas se acumulavam,
e os trabalhos temporários mal cobriam suas necessidades básicas. Por outro lado, tornar-se babá de crianças desconhecidas, morar na casa de um estranho, por mais rico e respeitável que fosse. As crianças, disse ela subitamente, elas teriam alguma palavra nesta decisão? A pergunta pareceu surpreender Rafael. Na verdade, não pensei nisso. Elas geralmente não têm voz ativa na escolha das babás. Talvez devessem ter, sugeriu Luísa gentilmente. Afinal, sou eu quem passará a maior parte do tempo com elas, não o senhor. Um silêncio ponderativo preencheu o ambiente antes que Rafael assentisse lentamente. Você tem razão. Vamos incluí-los na decisão amanhã. Ele estendeu a mão. Temos um acordo preliminar? Luísa hesitou apenas por um segundo antes de aceitar o aperto de mão. Algo dentro dela, aquela intuição que sua mãe sempre elogiava, dizia que esta poderia ser uma oportunidade transformadora. O que ela não sabia era como essa decisão iria desenterrar segredos que permaneceram enterrados por 3 décadas e mudar completamente o curso de sua vida. Na manhã seguinte, Luísa observou a imponente mansão no Jardim Europa com uma mistura de admiração e apreensão. A propriedade, cercada por muros altos e um jardim meticulosamente cuidado, parecia saída de um filme. O motorista que Rafael enviara para buscá-la esperou pacientemente enquanto ela reunia coragem para tocar a campainha. Bem-vinda, senhorita Santos, cumprimentou a senhora Nunes, a governanta que Luísa reconheceu da festa. O senhor Almeida está em uma videoconferência, mas as crianças a aguardam na sala de recreação. Seguindo a governanta pelos corredores decorados com arte brasileira refinada e móveis que certamente eram peças de design assinadas, Luísa sentia-se deslocada em seu vestido simples. A casa, embora luxuosa, tinha uma atmosfera estranhamente fria, como se faltasse o toque pessoal que transforma uma residência em lar. Ao entrar na espaçosa sala de recreação, Luísa encontrou Pedro e Sofia sentados em um canto, quietos demais para crianças de sua idade. O menino desenhava concentrado, enquanto a menina folheava um livro sem realmente lê-lo. Ambos levantaram o olhar simultaneamente quando ela entrou. Olá, disse Luísa com um sorriso genuíno. Vocês se lembram de mim? Sofia assentiu timidamente. Você nos salvou ontem. Eu não precisava ser salva, protestou Pedro, mas sem muita convicção. Eu estava apenas mostrando para Sofia as luzes do estádio. É um belo panorama, concordou Luísa sem contradizê-lo. São Paulo fica ainda mais bonita de cima, não acham? As crianças trocaram olhares como se comunicassem silenciosamente, antes de Sofia perguntar. Você vai ser nossa nova babá? Talvez, respondeu Luísa honestamente. Mas isso depende de várias coisas, inclusive se vocês gostariam que eu fosse. Pedro franziu a testa. Ninguém nunca perguntou se queríamos uma babá antes. Bem, estou perguntando agora, respondeu Luísa, sentando-se no chão perto deles, em vez de escolher uma das confortáveis poltronas. O que vocês acham? Novamente aquela comunicação silenciosa entre os gêmeos, antes de Pedro declarar. Você terá que passar por um teste primeiro. As primeiras semanas de Luísa na mansão dos Almeida estabeleceram uma rotina surpreendentemente harmoniosa. Rafael partiu para sua viagem de negócios na manhã seguinte à sua contratação, deixando instruções meticulosas e números de telefone para emergências. Apesar da formalidade, Luísa notou a preocupação genuína em seus olhos quando se despediu dos filhos. Ele sempre faz isso, comentou Sofia quando o carro de Rafael desapareceu pelo portão principal. Fica preocupado como se nunca mais fosse nos ver. Pedro, sempre mais reservado, simplesmente assentiu. É porque a mamãe saiu um dia e nunca mais voltou. A simplicidade com que a criança expressou essa verdade dolorosa apertou o coração de Luísa. Algumas vezes é difícil dizer adeus, mesmo quando sabemos que é apenas um até logo, respondeu ela suavemente. Que tal começarmos nosso dia preparando algo especial juntos? Nos dias que se seguiram, Luísa descobriu que, apesar do trauma da perda materna, os gêmeos eram crianças extraordinariamente inteligentes e criativas. Pedro tinha um talento natural para matemática e ciências, passando horas construindo estruturas complexas com seus blocos de montar. Sofia, por outro lado, demonstrava sensibilidade artística,
preenchendo cadernos inteiros com desenhos elaborados de lugares imaginários. As noites, no entanto, eram mais desafiadoras. Ambas as crianças sofriam com pesadelos recorrentes, frequentemente acordando gritando por sua mãe. Durante essas crises noturnas, Luísa descobriu que a abordagem tradicional, tentar convencê-los de que foi apenas um sonho, apenas intensificava o terror. Em vez disso, ela começou a implementar uma nova rotina. Quando um dos gêmeos acordava assustado, ela acendia apenas uma pequena luminária, sentava-se na beira da cama e, em vez de negar o medo, pedia que descrevessem o que haviam sonhado. Vi a mamãe indo embora de novo, confessou Sofia numa dessas noites, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela estava sorrindo e dizendo que voltaria logo, mas eu sabia que não era verdade. Sonhos são estranhos, respondeu Luísa, acariciando os cabelos da menina. Às vezes eles misturam nossos maiores medos com nossas maiores esperanças. Como assim? Perguntou Sofia, intrigada o suficiente para momentaneamente esquecer o terror. Bem, você teme que as pessoas que ama desapareçam, como aconteceu com sua mãe, mas também espera lá no fundo que ela possa voltar, mesmo sabendo que não é possível. O sonho mistura essas duas coisas. Esta abordagem honesta, embora gentil, começou a produzir resultados. Ao reconhecer e validar os medos das crianças, em vez de dispensá-los, Luísa estava lentamente ajudando-as a processar seu luto de uma forma que os terapeutas anteriores não haviam conseguido. No final da terceira semana, aconteceu algo notável. Pela primeira vez em anos, ambas as crianças dormiram uma noite inteira sem pesadelos. A senhora Nunes, ao preparar o café da manhã na manhã seguinte, observou com espanto as crianças descansadas e sorridentes. É a primeira vez que não ouço gritos durante a noite desde sempre. Luísa nos ensinou a conversar com nossos medos, explicou Pedro com seriedade, como se fosse o conceito mais natural do mundo. Quando você diz olá para o monstro, ele não parece tão assustador. É como mágica, mas não é mágica de verdade, acrescentou Sofia. É só conversar com o que está dentro da gente. A governanta lançou um olhar admirado para Luísa. Bem, senhorita Santos, você conseguiu o que 4 terapeutas infantis e 10 babás não conseguiram. O senhor Almeida ficará impressionado. Luísa sorriu, mas sentiu uma pontada de incômodo com o comentário. Não havia feito nada para impressionar Rafael. Apenas seguir a sua intuição sobre o que as crianças realmente precisavam. Não distrações ou medicamentos para dormir, como alguns haviam sugerido, mas simplesmente serem ouvidas em seus medos mais profundos. Na tarde daquele mesmo dia, enquanto as crianças estavam em sua aula de música, o telefone tocou. Era Rafael, ligando de Nova York. Senhorita Santos, sua voz soou formalmente distante, como sempre. A senhora Nunes me informou sobre o progresso com as crianças. Confesso que estou surpreso. Eles são crianças maravilhosas, senhor Almeida, respondeu Luísa, mantendo o tom igualmente profissional. Só precisavam de espaço para expressar seus sentimentos. Um breve silêncio seguiu-se antes de Rafael continuar. Minha irmã estará na mansão amanhã para uma visita. Ela é bastante protetora com as crianças. Compreendo perfeitamente. Não, senhorita Santos, receio que não compreenda. A voz de Rafael ganhou uma nota de seriedade ainda maior. Cláudia tem suas próprias ideias sobre como os gêmeos devem ser criados. Por favor, mantenha-se firme com a rotina que estabeleceu. Não permita alterações, mesmo que ela insista. A instrução pegou Luísa de surpresa. Havia tensão evidente entre os irmãos Almeida, algo que ia além de simples discordâncias sobre educação infantil. Farei o melhor pelos gêmeos, senhor Almeida. Pode confiar em mim. Outro silêncio, mais longo desta vez. Estou começando a acreditar que posso, senhorita Santos. A ligação terminou, deixando Luísa com uma estranha sensação de que havia passado por algum tipo de teste que nem sabia estar realizando. Como previsto, Cláudia Almeida chegou na manhã seguinte. Não com o helicóptero como da última vez, mas em uma elegante limusine preta. Vestida impecavelmente em um conjunto Chanel, ela chegou durante o café da manhã, quando Luísa ajudava os gêmeos com um projeto de ciências na mesa da cozinha. Um hábito que a senhora Nunes inicialmente desaprovara,
mas acabara aceitando ao ver o quanto as crianças apreciavam a informalidade. Que cena! Doméstica, comentou Cláudia da porta, seu tom deixando claro que não considerava aquilo um elogio. Tia Cláudia! Exclamaram os gêmeos sem o entusiasmo que normalmente acompanharia tal saudação. Estamos fazendo um vulcão, explicou Sofia, apontando para a estrutura de papel machê na mesa. Na mesa da cozinha? Perguntou Cláudia, arqueando uma sobrancelha perfeitamente delineada. Não seria mais apropriado na sala de estudos? Foi ideia minha, senhora Almeida, interveio Luísa calmamente. Achei que seria mais fácil limpar qualquer bagunça aqui do que na sala de estudos acarpetada. Cláudia avaliou Luísa com um olhar penetrante. Sempre prática, não é, senhorita Santos? Podemos conversar em particular? No pequeno escritório adjacente à cozinha, Cláudia dispensou qualquer pretensão de cordialidade. Vou ser direta. Investiguei seu histórico, senhorita Santos. Luísa manteve a compostura, embora seu coração tivesse acelerado. Imaginei que o faria, considerando sua preocupação com os sobrinhos. Sua mãe era Helena Santos, que trabalhou como empregada doméstica em várias casas da elite paulistana, continuou Cláudia, observando atentamente a reação de Luísa. Uma mulher com reputação questionável. A menção depreciativa à sua mãe fez com que Luísa sentisse um calor subir pelo pescoço, mas ela controlou sua resposta. Minha mãe foi uma mulher trabalhadora que me criou sozinha e me ensinou valores que prezo até hoje. Sua reputação foi fabricada por pessoas que preferiam acreditar em fofocas a enxergar a verdade. Um sorriso frio formou-se nos lábios de Cláudia. Interessante escolha de palavras. Você sabe que ela trabalhou para os Almeida brevemente, não sabe? Esta informação pegou Luísa completamente desprevenida. Como? Ah! O sorriso de Cláudia se alargou com satisfação cruel. Você não sabia. Helena Santos trabalhou na mansão de meu pai por aproximadamente 6 meses, cerca de 29 anos atrás. Foi dispensada em circunstâncias problemáticas. O chão parecia oscilar sob os pés de Luísa. Sua mãe nunca mencionara ter trabalhado para a família Almeida. Por que esconderia isso? Que tipo de circunstâncias? Perguntou, tentando manter a voz firme. O tipo que uma mãe talvez não gostaria de compartilhar com sua filha, respondeu Cláudia vagamente. O que me leva a questionar. É apenas coincidência que você tenha salvado justamente os filhos de Rafael, que tenha acabado empregada na mesma família onde sua mãe trabalhou décadas atrás? A insinuação era clara, e Luísa sentiu uma onda de indignação. Estou aqui porque estava no lugar certo na hora certa para salvar 2 crianças, e porque tenho as habilidades necessárias para ajudá-las. Não tinha ideia de qualquer conexão passada entre minha mãe e sua família. Cláudia estudou-a por um longo momento. Talvez haja um padrão se repetindo, como dizem, tal mãe, tal filha. Antes que Luísa pudesse responder, a porta se abriu e Sofia entrou correndo. Luísa, o vulcão está pronto para erupcionar. Já estou indo, querida, respondeu Luísa, grata pela interrupção. Senhora Almeida, acho que nossa conversa terminou por hora. Por hora, concordou Cláudia com um aceno quase imperceptível. Durante o restante do dia, Luísa não conseguiu afastar a revelação de sua mente. Porque sua mãe nunca mencionara os Almeida, o que realmente acontecera 29 anos atrás. Após colocar as crianças na cama, Luísa decidiu que precisava explorar a mansão mais detalhadamente. Se sua mãe havia trabalhado ali, talvez houvesse algum registro, alguma pista que pudesse esclarecer o mistério. O primeiro lugar que decidiu verificar foi o sótão. Mansões antigas como aquela frequentemente guardavam arquivos, fotografias e objetos esquecidos que poderiam revelar segredos do passado. Encontrar o acesso ao sótão não foi difícil. Uma escada retrátil no corredor do 3º andar levava a um espaço amplo, parcialmente convertido em área de armazenamento. Caixas organizadas cronologicamente preenchiam prateleiras de madeira, todas meticulosamente etiquetadas. Um testemunho da eficiência da senhora Nunes. Luísa procurou pelas caixas mais antigas, encontrando finalmente uma marcada como 1996, 1997, o período aproximado em que sua mãe teria trabalhado ali, segundo Cláudia.
Dentro, encontrou pastas com recibos, documentos fiscais e algumas fotografias corporativas de eventos do Grupo Almeida. E então, quase no fundo da caixa, encontrou algo inesperado, um pequeno conjunto de cartas amareladas, presas por um elástico já ressecado pelo tempo. A caligrafia elegante no envelope superior dizia simplesmente assunto doméstico, confidencial. Com o coração acelerado, Luísa abriu o primeiro envelope. Era uma carta datilografada, assinada por Antônio Almeida, o falecido patriarca da família. Em referência à situação com a funcionária Helena S., fico satisfeito em informar que o assunto foi resolvido discretamente. A funcionária problemática foi devidamente afastada e recebeu compensação adequada mediante assinatura do acordo de confidencialidade. Recomendo que não se fale mais neste assunto para evitar qualquer constrangimento à família. Luísa sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Sua mãe havia sido afastada. Que tipo de situação exigiria um acordo de confidencialidade? Antes que pudesse abrir a próxima carta, ouviu um ruído na escada. Rapidamente recolocou os documentos na caixa, deixando apenas a carta que acabara de ler dentro do bolso de seu cardigan. Senhorita Santos, a voz da senhora Nunes ecoou no sótão. O que está fazendo aqui tão tarde? Luísa forçou um sorriso, tentando acalmar sua respiração. Estava procurando por decorações para uma festa surpresa para os gêmeos. Pensei que poderíamos celebrar o sucesso do projeto do vulcão. A governanta pareceu aceitar a explicação, embora seus olhos atentos tivessem notado o leve tremor nas mãos de Luísa. Há alguns materiais festivos nas caixas do lado leste. Venha, vou mostrar-lhe. Enquanto seguia a senhora Nunes, Luísa sentia o peso da carta em seu bolso como se fosse de chumbo. Uma coisa havia se tornado clara. Sua presença na mansão dos Almeida não era mera coincidência, e o passado que conectava sua família à deles estava prestes a ressurgir, quer estivesse preparada ou não. 2 semanas depois, Rafael Almeida retornou de sua viagem de negócios. Ao entrar na mansão, foi recebido por uma cena que o deixou momentaneamente sem palavras. No amplo jardim dos fundos, visível através das portas francesas da sala de estar, Pedro e Sofia corriam e riam enquanto regavam um pequeno canteiro recém-plantado. Luísa estava com eles, os cabelos normalmente presos agora soltos ao vento, o rosto iluminado por um sorriso genuíno enquanto explicava algo que fazia as crianças gargalharem. Surpreendente, não é? A voz de senhora Nunes tirou Rafael de seu transe. É a primeira vez que os vejo realmente agindo como crianças desde... Bem, o senhor sabe. Rafael assentiu silenciosamente, ainda observando o trio. Havia algo na forma como Luísa interagia com seus filhos que o tocava profundamente. Uma naturalidade, uma conexão que ele mesmo, apesar de todo o seu amor por eles, nunca conseguira estabelecer completamente após a perda de Clara. Como eles têm se comportado? Perguntou finalmente, deixando sua pasta no console da entrada. Transformados, senhor. Os pesadelos praticamente cessaram. O rendimento escolar melhorou significativamente, especialmente o de Sofia, e eles estão... bem, estão felizes. Rafael continuou observando pela janela por mais alguns instantes antes de sair para o jardim. Quando as crianças o viram, abandonaram seus regadores e correram em sua direção. Papai, papai, venha ver nosso jardim, exclamou Sofia, puxando-o pela mão. Plantamos tomates, alface e flores comestíveis, explicou Pedro entusiasticamente. Luísa disse que podemos usar nas saladas quando crescerem. Rafael deixou-se conduzir até o pequeno canteiro, onde Luísa agora se levantava, rapidamente recompondo sua aparência, prendendo os cabelos e ajustando a camisa. Senhor Almeida, bem-vindo de volta, cumprimentou ela formalmente. Espero que não se importe com o jardim. Achei que seria uma boa atividade educativa. Foi ideia nossa também, protestou Sofia, sempre pronta a defender Luísa. Dissemos que queríamos fazer algo que durasse muito tempo, como uma família. A palavra família pairou no ar como uma bolha de sabão frágil e brilhante. Rafael pigarreou, visivelmente desconfortável. É um excelente projeto, disse finalmente.
Nunca tive tempo para jardinagem, mas minha esposa adorava plantas. Foi a primeira vez que Luísa o ouviu mencionar Clara diretamente. As crianças também perceberam, trocando olhares surpresos. Mamãe tinha um jardim de rosas, compartilhou Sofia timidamente. Eu era muito pequena, mas lembro um pouco. Ela cantava enquanto regava as plantas, acrescentou Pedro, sua voz quase um sussurro. Você se lembra, papai? Um lampejo de dor cruzou o rosto de Rafael, mas em vez de mudar de assunto como normalmente faria, ele assentiu lentamente. Sim, lembro. Ela tinha uma voz linda. O momento de vulnerabilidade compartilhada criou uma conexão quase palpável entre pai e filhos, algo que Luísa percebeu ter sido raro nos últimos anos. Sentindo que deveria dar-lhes privacidade, começou a se afastar discretamente. Fique, por favor, pediu Rafael, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Gostaria de ouvir mais sobre esse jardim. Talvez pudéssemos plantar algumas rosas também, em memória de Clara. Naquela noite, após um jantar onde Rafael participou ativamente da conversa com os filhos, pela primeira vez em anos, Luísa retirou-se para seu quarto, exausta, mas estranhamente satisfeita. Algo estava mudando naquela família quebrada, e de alguma forma, ela estava no centro dessa transformação. Antes de dormir, tirou novamente a carta do bolso de seu cardigan, relendo as palavras que haviam perturbado seus pensamentos nas últimas semanas. Quem realmente fora sua mãe? O que acontecera naquela casa tantos anos atrás? Enquanto refletia sobre essas questões, não percebeu a figura que a observava silenciosamente pela fresta da porta entreaberta. Cláudia Almeida, que chegara discretamente para uma visita noturna ao irmão, estreitou os olhos ao reconhecer o papel amarelado nas mãos de Luísa. Então você já começou a procurar, murmurou para si mesma, afastando-se silenciosamente. Isso muda tudo. No escritório de Rafael, minutos depois, Cláudia encontrou o irmão revisando documentos de sua viagem. Precisamos conversar sobre a babá, anunciou sem preâmbulos. Rafael suspirou, sem erguer os olhos. Não comece, Cláudia. As crianças estão florescendo sob os cuidados dela. Ela é filha de Helena Santos, declarou Cláudia, observando atentamente a reação do irmão. Rafael finalmente levantou o olhar, sua expressão uma mistura de confusão e alerta. Helena Santos? A empregada que... Exatamente, confirmou Cláudia. E agora descobri que ela está procurando nos arquivos antigos. Encontrei-a lendo uma das cartas confidenciais de papai sobre o incidente. O rosto de Rafael empalideceu. Isso não pode ser coincidência. Foi o que tentei lhe dizer desde o início. Essa garota tem um motivo para estar aqui, Rafael. E não é apenas cuidar dos gêmeos. Rafael não dormiu naquela noite. As palavras de Cláudia ecoavam em sua mente enquanto ele revisava o relatório completo de segurança sobre Luísa Santos, um documento que havia recebido semanas atrás, mas que não continha qualquer menção à conexão entre a mãe da babá e a família Almeida. Como tal informação crucial poderia ter sido omitida? Quando o céu começou a clarear, Rafael já havia tomado uma decisão. Não confrontaria Luísa imediatamente. Observaria, reuniria mais informações e protegeria seus filhos de qualquer potencial ameaça, mesmo que essa ameaça viesse na forma de uma jovem que havia trazido luz de volta à sua casa sombria. Durante o café da manhã, manteve uma fachada de normalidade, embora seus olhos acompanhassem cada movimento de Luísa com nova suspeição. Ela parecia igual, gentil com as crianças, respeitosa com ele, eficiente em suas tarefas. Mas agora, Rafael se perguntava se tudo aquilo não seria uma elaborada performance. Papai, você vai ao nosso piquenique no jardim hoje à tarde? Perguntou Sofia, interrompendo seus pensamentos sombrios. Piquenique? Repetiu ele confuso. É uma surpresa que estávamos preparando, explicou Pedro, lançando um olhar acusador para a irmã. Era para ser um segredo, Sofia. Desculpe, murmurou a menina, claramente desapontada consigo mesma. As crianças gostariam de mostrar o progresso no jardim, explicou Luísa suavemente. Pensei que um piquenique seria uma boa maneira de celebrar seu retorno e o trabalho deles. Rafael estudou seu rosto, buscando qualquer sinal de dissimulação, mas encontrou apenas sinceridade genuína.
Como poderia reconciliar isso com as suspeitas de Cláudia? Estarei lá, prometeu finalmente, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Enquanto se dirigia ao escritório para suas reuniões matinais, Rafael notou algo que não havia percebido antes. A mansão parecia diferente. Não eram apenas mudanças físicas, embora houvesse algumas, flores frescas em vasos que antes permaneciam vazios, desenhos das crianças orgulhosamente expostos na geladeira, a leve fragrância de canela que agora permeava a cozinha. Era algo mais intangível, uma sensação de vida que havia estado ausente por tanto tempo que ele mal se lembrava como era. No início da tarde, Rafael deixou de lado seus relatórios financeiros e se dirigiu ao jardim. O piquenique estava impecavelmente organizado sobre uma toalha xadrez. Nada extravagante, mas encantadoramente acolhedor. Os gêmeos correram para recebê-lo, seus rostos iluminados com um entusiasmo que havia se tornado raro após a partida de Clara. «Venha ver como nossas plantas cresceram, papai», insistiu Pedro, puxando-o pela mão. O pequeno canteiro, que Rafael havia visto apenas brevemente dias antes, agora estava meticulosamente organizado. Cada planta tinha uma pequena placa identificadora, escrita com a letra cuidadosa de Sofia, e um sistema de irrigação simples, mas engenhoso, havia sido instalado. Obra de Pedro, ele supôs, conhecendo o interesse do filho por engenharia. «Impressionante», comentou sinceramente. «Vocês fizeram isso sozinhos?» «Luísa nos ajudou com as partes difíceis», respondeu Sofia honestamente. Mas a ideia do sistema de gotejamento foi toda do Pedro. Rafael notou como seu filho se empertigou com o reconhecimento e percebeu com uma pontada de culpa quanto tempo havia se passado desde que elogiara genuinamente as conquistas dos filhos. «E aqui», continuou Sofia, apontando para um pequeno espaço no canto do jardim. «Reservamos para plantar as rosas da mamãe. Estamos esperando a estação certa». A menção a Clara normalmente criava uma barreira imediata, um silêncio pesado que todos evitavam, mas agora, de alguma forma, parecia natural, quase reconfortante. «É um lugar perfeito», concordou Rafael, a voz levemente rouca. Ela teria adorado. Durante o piquenique, Rafael observou Luísa interagindo com seus filhos. Havia uma qualidade quase mágica na forma como ela os envolvia. Nunca falando como se fossem pequenos demais para entender conceitos complexos, mas sempre simplificando o suficiente para que captassem o essencial. Era exatamente como Clara costumava fazer. «As sementes são como pessoas», explicava Luísa enquanto mordiscava um sanduíche. «Cada uma tem seu próprio tempo para crescer e florescer. Algumas são rápidas, outras demoram mais. Não podemos apressar o processo natural. Como eu e Sofia», observou Pedro perspicazmente. «Nascemos juntos, mas somos diferentes. Eu aprendo matemática mais rápido, mas ela é melhor em fazer amigos». «Exatamente», sorriu Luísa. «E ambos são igualmente valiosos em suas particularidades». Rafael sentiu algo despertar dentro de si, uma emoção há muito adormecida que não conseguia nomear completamente. Era uma mistura de gratidão, admiração e algo mais perturbador que preferia não examinar de perto. Depois que as crianças se afastaram para regar as plantas, ele se viu sozinho com Luísa pela primeira vez desde seu retorno. «Você transformou meus filhos», disse Rafael abruptamente sem planejamento prévio. «Não os via tão felizes desde que perderam a mãe», completou Luísa suavemente. «Crianças são surpreendentemente resilientes, Sr. Almeida. Elas apenas precisam de permissão para sentir tudo, a dor, a raiva, a saudade, e segurança para expressar esses sentimentos. E eu não proporcionei isso», constatou ele, a realização dolorosa. «O senhor estava lidando com sua própria dor», respondeu Luísa, sua voz livre de julgamento. «É difícil guiar alguém através de um território pelo qual você mesmo está lutando para navegar». A perspicácia da observação pegou Rafael desprevenido. «Você parece compreender bem o luto». «Tive minha parcela de experiência», respondeu ela simplesmente. Rafael queria perguntar sobre sua mãe, sobre a conexão com os Almeida, sobre as cartas encontradas no sótão. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Havia algo na tranquilidade daquele momento
que não queria perturbar com acusações e suspeitas. O contrato de 3 meses está quase chegando ao fim, comentou em vez disso. Gostaria de propor sua renovação. As crianças precisam de você. Luísa pareceu surpresa. Achei que era um arranjo temporário até encontrar alguém permanente. Mudei de ideia, respondeu ele simplesmente. A menos que você tenha outros planos? Por um momento, Luísa pareceu conflituosa. Rafael percebeu que ela estava pensando nas cartas, nas perguntas sem resposta sobre sua mãe, nas estranhas coincidências que a haviam levado até ali. Não, respondeu finalmente. Não tenho outros planos. Ficarei feliz em continuar se as crianças quiserem. O grito alegre que veio da direção dos gêmeos, que aparentemente estavam ouvindo a conversa, foi resposta suficiente. Naquela noite, após as crianças estarem finalmente adormecidas, Luísa retirou-se para seu quarto física e emocionalmente exausta. O dia havia sido intenso de maneiras inesperadas. A aproximação de Rafael, sua vulnerabilidade momentânea, as crianças mencionando Clara sem a costumeira aura de tabu, tudo indicava uma família lentamente começando a curar-se. E ainda assim, as perguntas permaneciam. A carta no fundo de sua gaveta, as insinuações de Cláudia, o mistério sobre o passado de sua mãe naquela mesma casa, tudo isso pairava sobre Luísa como uma nuvem carregada. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era a senhora Nunes, segurando um pequeno envelope. Uma correspondência para você, senhorita Santos. Foi entregue à mão agora há pouco. Confusa, Luísa aceitou o envelope sem endereço ou identificação. Quando a governanta saiu, abriu-o cuidadosamente, revelando um pequeno cartão com uma mensagem manuscrita. Se quiser saber a verdade sobre sua mãe, encontre-me amanhã às 15 horas no Café Botânico. Venha sozinha. Io. Io. As iniciais não significavam nada para Luísa inicialmente, até que um lampejo de memória a atingiu. Iracema Oliveira, uma antiga amiga de sua mãe que havia perdido contato anos atrás. Mas como Iracema sabia onde encontrá-la? E, mais importante, que verdade sobre Helena ela conhecia? Na manhã seguinte, o clima na mansão estava estranhamente tenso. Rafael, que havia se mostrado mais acessível durante o piquenique, voltara à sua distância formal. Cláudia havia aparecido inesperadamente para o café da manhã, observando cada movimento de Luísa com olhos de predador. Tia Cláudia vai nos levar ao clube hoje, anunciou Pedro sem entusiasmo enquanto brincava com seu cereal. O clube da família, explicou Sofia para Luísa. É muito chato. Só tem adultos falando sobre dinheiro e outras crianças que não gostam de brincar de verdade. Sofia, repreendeu Cláudia com falsa docilidade. Que coisas terríveis para se dizer sobre seus amiguinhos do clube. Eles são de famílias muito respeitáveis. Isso não significa que sejam divertidos, murmurou Pedro baixinho, apenas para Luísa ouvir. Infelizmente não poderei acompanhá-los hoje, informou Luísa cuidadosamente. Tenho um compromisso pessoal inadiável esta tarde. Rafael ergueu o olhar de seu café, claramente surpreso. Era a primeira vez que Luísa solicitava tempo livre desde que começara a trabalhar ali. Espero que não seja nada grave, comentou ele, seu tom neutro mascarando a suspeita que Luísa podia perceber em seus olhos. Apenas um encontro com uma velha amiga da família, respondeu ela honestamente, embora omitindo os detalhes. Bem, interveio Cláudia com um sorriso que não alcançava seus olhos. Isso é conveniente. Dará a Rafael e a mim a oportunidade de levarmos as crianças juntos, como nos velhos tempos. As crianças não pareciam entusiasmadas com a perspectiva, mas Luísa sabia que não tinha escolha. O encontro com Iracema poderia finalmente esclarecer o mistério que a atormentava. O Café Botânico ficava no bairro de Pinheiros, em um casarão reformado cercado por um pequeno jardim. Quando Luísa chegou pontualmente às 3 da tarde, identificou imediatamente Iracema, sentada em uma mesa ao fundo. Mesmo aos 70 anos, a mulher mantinha a postura elegante que Luísa lembrava vagamente de sua infância. Você é a imagem de Helena, foram as primeiras palavras de Iracema quando Luísa se aproximou. É quase como ver um fantasma. Luísa sentou-se, uma mistura de emoções tornando difícil formular uma resposta adequada.
Como soube onde me encontrar? São Paulo pode ser uma metrópole, mas certos círculos são surpreendentemente pequenos, respondeu Iracema enigmaticamente. Quando soube que uma jovem chamada Luísa Santos havia se tornado babá dos netos de Antônio Almeida, soube que só poderia ser você. Netos de Antônio Almeida, repetiu Luísa, percebendo a conexão. Então é verdade, minha mãe trabalhou para o pai de Rafael. Iracema tomou um longo gole de seu chá antes de responder. Sim, por um breve período em 1996. Eu a ajudei a conseguir o emprego, na verdade. Um erro que lamentei profundamente depois. A seriedade em sua voz fez com que Luísa se inclinasse para a frente. O que aconteceu? Por que ela nunca me contou sobre isso? Porque sua mãe queria protegê-la. Algumas verdades são pesadas demais para compartilhar, mesmo com aqueles que mais amamos. Iracema suspirou profundamente. Helena era linda e inteligente, mas vinha de uma família simples. Trabalhar para os Almeida parecia uma oportunidade incrível. Pagavam bem, ofereciam acomodações confortáveis e o prestígio abriria portas futuras. Mas algo deu errado, concluiu Luísa. Antônio Almeida era conhecido em certos círculos por sua predileção por funcionárias jovens e atraentes, continuou Iracema, sua voz agora quase um sussurro. Sua esposa fingia não ver e todos ao redor fingiam não saber. Era o preço do privilégio, entende? Manter as aparências a qualquer custo. Um calafrio percorreu a espinha de Luísa. Está dizendo que ele assediou sua mãe? Sim, mas Helena não era como as outras. Ela resistiu, ameaçou expô-lo. Foi um escândalo contido a portas fechadas. Antônio a demitiu imediatamente, espalhando rumores sobre ela ter tentado seduzir um homem casado para extorquí-lo. Quem acreditaria na palavra de uma empregada contra um dos homens mais poderosos de São Paulo? Luísa sentiu náusea se formando em seu estômago. A carta que encontrei mencionava um acordo de confidencialidade. Eles pagaram para seu silêncio, confirmou Iracema. Uma quantia considerável na época, que Helena aceitou apenas porque descobriu que estava grávida e precisaria do dinheiro. O mundo parou de girar. Luísa sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Grávida? Mas isso significaria... Sim. Iracema segurou a mão de Luísa através da mesa. Antônio Almeida era seu pai biológico. O café ao redor parecia ter se dissolvido em um borrão. Luísa ouvia sua própria respiração, rápida e superficial. Não, isso não pode ser verdade. Minha mãe teria me contado. Ela planejava contar quando você completasse 21 anos, explicou Iracema gentilmente. Mas então veio a doença, e ela temeu que a verdade apenas adicionaria mais sofrimento a uma situação já difícil. Como posso acreditar nisso? Questionou Luísa, sua voz trêmula. Você tem alguma prova? Iracema abriu sua bolsa e retirou um envelope amarelado, semelhante àquele que Luísa encontrara no sótão. Sua mãe me deu isto para guardar. Disse que um dia você poderia precisar. Com mãos trêmulas, Luísa abriu o envelope. Dentro havia 2 itens. Uma fotografia antiga de sua mãe, jovem e radiante, e um documento desbotado. Era uma cópia do acordo de confidencialidade mencionado na carta, assinado por Helena Santos e Antônio Almeida. Na margem inferior, uma anotação manuscrita na letra de sua mãe. Isso nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre proteger meu bebê. Um dia ela saberá a verdade. Um dia ela entenderá. Por isso minha mãe nunca quis que eu trabalhasse em casas de família, murmurou Luísa, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Por isso ela se sacrificou tanto para me dar educação. Ela queria um caminho diferente para você, confirmou Iracema. Mas o destino tem um senso de ironia peculiar, não? Mas eu não entendo. Luísa enxugou as lágrimas com determinação. Se isso é verdade, Cláudia e Rafael seriam meus meios-irmãos, completou Iracema. E os gêmeos, seus sobrinhos. A revelação era esmagadora. Luísa sentiu-se dividida entre raiva pela verdade escondida por tantos anos e uma estranha sensação de clareza, como se peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Cláudia sabe, percebeu Luísa subitamente. É por isso que ela reagiu tão fortemente quando me viu. Ela reconheceu alguma semelhança. Cláudia sempre soube dos casos do pai,
confirmou Iracema, e provavelmente das consequências deles. Antônio não foi discreto em muitas de suas indiscrições. E Rafael? Ele sabe? A possibilidade fez com que Luísa sentisse uma nova onda de náusea. Disso não tenho certeza. Rafael sempre foi diferente. Mais sensível, menos envolvido nas sombras dos negócios familiares. É possível que ele tenha sido poupado desse conhecimento específico. Luísa respirou profundamente, tentando processar tudo. Por que está me contando isso agora? Por que não me procurou antes? Os olhos de Iracema se encheram de tristeza. Prometi a Helena que respeitaria sua decisão de protegê-la dessa verdade. Mas quando soube que você estava vivendo sob o mesmo teto dos Almeida, percebi que o passado havia encontrado uma forma de alcançá-la, independentemente das promessas feitas. Você merecia saber antes que outros usassem essa informação contra você. Outros como Cláudia, concluiu Luísa. Precisamente. Cláudia Almeida sempre foi a guardiã dos segredos da família. Ela fará qualquer coisa para proteger o legado do pai, mesmo que isso signifique destruir vidas inocentes no processo. O celular de Luísa vibrou com uma mensagem. Era da senhora Nunes. Por favor, retorne à mansão assim que possível. Houve um incidente com as crianças no clube. O pânico imediato pela segurança dos gêmeos sobrepujou momentaneamente a turbulência emocional da revelação. Preciso ir, disse Luísa levantando-se apressadamente. As crianças... Vá, encorajou Iracema, apertando sua mão uma última vez. Mas lembre-se, o conhecimento é poder, Luísa. Use-o sabiamente. Enquanto corria para pegar um táxi, Luísa guardou cuidadosamente os documentos em sua bolsa, a mente girando com implicações. Ela era uma Almeida por sangue, filha do patriarca da família que agora a empregava sem saber de sua verdadeira identidade. E de alguma forma, precisava enfrentar essa verdade explosiva, enquanto seu coração se preocupava intensamente com duas crianças que ela agora sabia eram realmente parte de sua família. O táxi acelerou pelas ruas de São Paulo, levando-a de volta para a mansão, onde seu próprio pai nunca a reconhecera, onde sua mãe fora humilhada, e onde o destino, por alguma razão inexplicável, decidira que ela deveria retornar para fechar um círculo que começara antes mesmo de seu nascimento. No banco traseiro do táxi, Luísa fez uma promessa silenciosa para sua mãe. Ela não permitiria que o passado definisse seu futuro. Não importava o que descobrisse na mansão, enfrentaria a verdade com a mesma força silenciosa que Helena lhe ensinara durante toda a vida. Quando Luísa chegou à mansão, o caos que encontrou não era o que esperava. Não havia ambulâncias ou sinais de emergência médica. Em vez disso, o que a recebeu foi uma tensão palpável que permeava o ar como eletricidade antes de uma tempestade. Pedro e Sofia estavam sentados na sala principal, ainda vestidos com as roupas do clube, olhando fixamente para o chão. A senhora Nunes permanecia próxima, seu rosto normalmente impassível agora marcado por linhas de preocupação. Rafael estava de pé junto à janela, as costas rígidas e os punhos cerrados ao lado do corpo. — O que aconteceu? Perguntou Luísa imediatamente, correndo para verificar as crianças. — Vocês estão bem? Sofia levantou o olhar, olhos marejados de lágrimas não derramadas. A tia Cláudia disse coisas horríveis sobre você. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Rafael virou-se lentamente, seu rosto uma máscara de controle forçado. — Senhora Nunes, por favor, leve as crianças para cima. — Não! Protestou Pedro com veemência surpreendente. — Não queremos ir. Queremos ficar com Luísa. Pedro, a voz de Rafael não admitia contestação. Agora, relutantemente, as crianças seguiram a governanta, mas não sem antes Sofia correr impulsivamente até Luísa e abraçá-la com força. — Não acreditamos nela, sussurrou a menina. Nem por um segundo. Quando ficaram sozinhos, Rafael indicou que Luísa se sentasse. Ela preferiu permanecer de pé, preparando-se para o que estava por vir. — Imagino que você saiba por que a chamei de volta, começou ele, sua voz controlada, mas com uma vibração subjacente de raiva. — Na verdade, não, respondeu Luísa honestamente. A mensagem dizia apenas que houve um incidente com as crianças. Rafael deu uma risada curta, desprovida de humor. — Um incidente, sim, podemos chamar assim.
Minha irmã, aparentemente, achou apropriado informar meus filhos que sua babá é, na verdade, uma golpista que está manipulando a família para obter dinheiro, que você está fingindo se importar com eles como parte de algum esquema elaborado para se vingar dos Almeida. O coração de Luísa afundou. As crianças não acreditaram nisso. Não acreditaram, confirmou Rafael, e por um momento Luísa viu um lampejo de orgulho em seus olhos. Na verdade, Sofia jogou seu sorvete no vestido de Cláudia, e Pedro disse algo surpreendentemente maduro sobre pessoas que mentem para machucar outras pessoas. Apesar da gravidade da situação, Luísa sentiu um breve impulso de sorrir. Aquelas crianças tinham mais discernimento do que muitos adultos. O que me leva à pergunta, continuou Rafael, sua voz endurecendo novamente. Há alguma verdade nas acusações de minha irmã? Luísa respirou fundo. Este era o momento de verdade, literal e figurativamente. Após sua conversa com Iracema, ela sabia que não poderia mais esconder a conexão entre sua família e os Almeida. Mas como explicar algo tão complexo e doloroso? Sua irmã está parcialmente certa, começou ela cuidadosamente. Há uma conexão entre minha família e a sua que eu desconhecia quando aceitei este emprego. Os olhos de Rafael estreitaram-se. Continue. Minha mãe, Helena Santos, trabalhou nesta casa em 1996, como empregada doméstica. Ela nunca me contou isso enquanto estava viva. Descobri recentemente, primeiro através de insinuações de sua irmã, depois encontrando uma carta no sótão enquanto procurava decorações para uma festa para as crianças. Rafael franziu a testa, claramente tentando reconciliar esta informação com suas próprias memórias. Eu tinha 11 anos, em 1996. Lembro-me vagamente de algumas funcionárias, mas não especificamente de uma Helena. Não esperaria que lembrasse, respondeu Luísa. Ela trabalhou aqui por apenas 6 meses. E por que saiu? Este era o momento crucial. Luísa poderia simplesmente dizer que sua mãe encontrou outro emprego, ou mencionar vagamente o acordo sem entrar em detalhes sórdidos. Seria mais seguro, mais fácil. Mas ela havia prometido a si mesma enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Ela foi forçada a sair após rejeitar avanços inapropriados de seu pai, Antônio Almeida. O rosto de Rafael empalideceu visivelmente. Isso é uma acusação extremamente séria. É a verdade, respondeu Luísa simplesmente. Tenho provas, uma cópia do acordo de confidencialidade que ela foi forçada a assinar, com anotações em sua própria letra. Rafael caminhou até a janela novamente, suas costas para Luísa, enquanto absorvia a informação. E você veio trabalhar aqui como algum tipo de vingança, para expor segredos familiares, extorquir dinheiro? A injustiça da acusação doeu, mas Luísa manteve a compostura. Não, Rafael. Quando salvei seus filhos naquela festa, não tinha ideia de qualquer conexão entre nossas famílias. Aceitei o emprego porque precisava financeiramente e porque me importei com Pedro e Sofia desde o primeiro momento. Tudo o que fiz desde então foi motivado apenas pelo bem-estar deles. Um silêncio pesado preencheu a sala, enquanto Rafael considerava suas palavras. Finalmente, ele se virou para encará-la. Quero acreditar em você. As crianças, elas nunca responderam a ninguém como respondem a você. Nem mesmo a mim, seu próprio pai. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que Luísa nunca havia ouvido antes. Mas preciso saber tudo. Há mais alguma coisa que não está me contando? O momento de revelar toda a verdade estava diante dela. As palavras formaram-se em sua garganta. Sou sua meia-irmã. Seu pai também é meu pai. Mas algo a impediu. Não era medo da reação dele, mas uma compreensão súbita. Esta revelação não era apenas sobre ela. Afetaria Rafael, os gêmeos, a estrutura inteira da família. Seria como lançar uma pedra em águas já turbulentas. Existem complicações adicionais, disse finalmente. Coisas que acabo de descobrir e que ainda estou processando. Peço apenas algum tempo antes de compartilhá-las completamente. Rafael observou-a por um longo momento, como se tentasse enxergar além de suas palavras. Tempo é algo que talvez não tenhamos muito, Luísa. Minha irmã está determinada a vê-la fora desta casa o quanto antes.
E o que você quer? Perguntou Luísa diretamente. A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. O que eu quero? Sim. Não o que sua irmã quer, ou o que os outros esperam. O que você, Rafael Almeida, quer nesta situação? Ele parecia genuinamente desconcertado, como se não estivesse acostumado a considerar seus próprios desejos separados das expectativas externas. Quero o que for melhor para meus filhos. E o que você acredita ser isso? Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de vulnerabilidade. Eles florescem com você. Riem, brincam, falam sobre o futuro, coisas que não faziam há anos. Pela primeira vez desde que Clara partiu, eles agem como crianças, não como pequenos adultos carregando fardos pesados demais. Luísa sentiu uma onda de calor em seu peito. Então me deixe continuar ajudando-os. Prometo que serei completamente honesta sobre tudo o que descobrir relacionado ao passado, mas não deixe que isso afete o presente deles. Antes que Rafael pudesse responder, a porta da sala se abriu, revelando Cláudia. Seu rosto normalmente composto estava crispado de raiva mal contida, e ela ainda usava o vestido manchado mencionado por Rafael. Vejo que a intrusa ainda está aqui, disse ela friamente. Imaginei que você já teria visto a razão e a dispensado, Rafael. Este assunto não diz respeito a você, Cláudia, respondeu ele com firmeza. Você já causou dano suficiente por hoje, humilhando meus filhos em público com suas acusações. Cláudia riu, um som cortante como vidro quebrado. Humilhando? Estou protegendo-os. Esta mulher é uma ameaça, uma Santos infiltrada em nossa casa. E o que exatamente há de ameaçador em ser uma Santos? Rebateu Rafael, sua voz endurecendo. O que esta família fez que foi tão terrível para justificar seu ódio irracional? O olhar que Cláudia lançou para Luísa estava carregado de veneno. Pergunte a ela, já que aparentemente ela anda desenterrando nossos segredos pelo sótão. Já chega, interveio Luísa, mantendo a voz firme. Senhora Almeida, entendo sua preocupação pela família, mas minha única intenção aqui é cuidar de Pedro e Sofia. Eles sofreram perdas demais para serem usados como peões em alguma batalha familiar antiga. Como você ousa falar sobre meus sobrinhos desse modo? Cláudia deu um passo ameaçador na direção de Luísa. Ela ousa porque é verdade, declarou uma voz da porta. A senhora Nunes estava lá, seu rosto normalmente submisso, agora determinado. Os gêmeos estão devastados, senhora Cláudia. Estão convencidos de que a senhorita Santos será mandada embora por sua causa. E talvez seja exatamente o que deveria acontecer, respondeu Cláudia friamente. Para o bem da família. A família, repetiu a senhora Nunes, uma nota de ironia em sua voz. Tenho servido aos Almeida por quase 4 décadas, senhora Cláudia. Vi muitas coisas em nome da família que seriam melhor esquecidas. Mas nunca vi as crianças tão felizes quanto estão desde a chegada da senhorita Santos. O apoio inesperado da governanta silenciou temporariamente Cláudia. Rafael, aproveitando a oportunidade, tomou uma decisão. Luísa permanecerá como babá de meus filhos, declarou ele com finalidade. Esta discussão está encerrada. O rosto de Cláudia transformou-se numa máscara de fúria contida. Você vai se arrepender disso, Rafael. Ela não é quem você pensa. Com essas palavras, ela saiu da sala batendo a porta com força suficiente para fazer os cristais do lustre tilintarem. Um silêncio tenso seguiu-se à sua saída. Finalmente, a senhora Nunes falou. As crianças estão perguntando por você, senhorita Santos. Vá até elas, disse Rafael, sua voz agora exausta. Conversaremos mais tarde sobre tudo. Enquanto subia as escadas em direção ao quarto dos gêmeos, Luísa sentia uma mistura de alívio e apreensão. O confronto com Rafael havia ido melhor do que esperava, mas Cláudia claramente não desistiria facilmente. E ainda havia a maior revelação, a verdade completa sobre sua paternidade, pairando como uma tempestade no horizonte. Pedro e Sofia estavam sentados juntos na cama de Pedro, um livro aberto entre eles que claramente não estavam lendo. Quando viram Luísa, seus rostos se iluminaram instantaneamente. — Você não vai embora! Exclamou Sofia, correndo para abraçá-la. — Como vocês sabem? Perguntou Luísa, surpresa. — Ouvimos papai dizendo para a tia Cláudia, admitiu Pedro, sem um pingo de remorso.
Estávamos ouvindo pela tubulação de ar. Luísa deveria repreendê-los por espionar, mas não conseguiu encontrar a energia para isso. Em vez disso, sentou-se na beirada da cama, puxando ambos para perto. O que aconteceu hoje no clube foi muito injusto com vocês, disse suavemente. Adultos às vezes envolvem crianças em problemas que deveriam permanecer entre adultos. A tia Cláudia disse que você só está fingindo gostar de nós, murmurou Sofia, sua voz pequena. Que você tem um plano maligno. Como nos filmes de super-heróis, acrescentou Pedro, revirando os olhos para mostrar o quão ridícula achava a ideia. E o que vocês pensam? Perguntou Luísa, embora já soubesse a resposta pelo apoio feroz que haviam demonstrado. Pensamos que a tia Cláudia está sendo boba, respondeu Sofia imediatamente. Ninguém conseguiria fingir o jeito como você nos escuta de verdade. Ou como você nunca diz que nossos pesadelos são apenas sonhos, acrescentou Pedro. Ou como seus olhos ficam tristes às vezes quando acha que não estamos olhando. A perspicácia da observação atingiu Luísa profundamente. Estas crianças realmente haviam, não apenas o papel que desempenhava como babá, mas a pessoa completa, com suas alegrias e tristezas. Obrigada por acreditarem em mim, disse ela, a voz embargada de emoção. Significa mais do que vocês podem imaginar. Por que a tia Cláudia não gosta de você? Perguntou Sofia com a franqueza típica de uma criança. É porque você faz o papai sorrir de novo? A pergunta inocente carregava camadas de significado que a menina não poderia compreender. É complicado, respondeu Luísa honestamente. Às vezes adultos carregam mágoas antigas que não têm nada a ver com o presente. Como quando eu fiquei bravo com o Pedro por quebrar meu avião de Lego, mesmo sabendo que foi um acidente, sugeriu Sofia. Algo assim, só que mais complicado, concordou Luísa, admirando a capacidade das crianças de reduzir situações complexas a analogias compreensíveis. Bem, ela vai ter que superar isso, declarou Pedro com convicção surpreendente. Porque você pertence aqui agora, é parte da nossa família. As palavras atingiram Luísa com força inesperada. Família. Ironicamente, Pedro estava mais certo do que poderia imaginar. Ela era, de fato, parte daquela família por laços de sangue que ninguém além de Cláudia suspeitava. Vamos fazer algo divertido hoje à noite, sugeriu Luísa, desviando a conversa para terreno mais seguro. Que tal aquele acampamento no quarto que vocês estavam planejando? Os gêmeos animaram-se imediatamente. A tensão do dia parcialmente esquecida enquanto planejavam a construção de cabanas com lençóis e a leitura de histórias sob lanternas. Naquela noite, após as crianças finalmente adormecerem em seu acampamento improvisado, Luísa retirou-se para seu quarto exausta, mas com a mente ainda acelerada. Sentia-se como se estivesse caminhando sobre gelo fino, cada passo potencialmente levando a uma queda catastrófica. Pegou novamente os documentos que Iracema lhe entregara, estudando-os à luz suave do abajur. A assinatura de Antônio Almeida era elegante e autoritária, enquanto a de sua mãe parecia pequena e hesitante ao lado. Uma jovem assustada, forçada a esconder uma gravidez e a criar uma filha sozinha, carregar segredos que a pesariam para sempre. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Rapidamente guardou os documentos na gaveta antes de atender. Rafael estava ali, ainda vestido com as roupas do dia, embora a gravata tivesse desaparecido e os primeiros botões da camisa estivessem abertos, revelando uma vulnerabilidade física que espelhava seu estado emocional. "Podemos conversar?" perguntou ele, sua voz mais suave do que o habitual. Luísa assentiu, abrindo a porta mais amplamente para permitir sua entrada. Era a primeira vez que ele visitava seu quarto, e ela o observou avaliar o espaço, os poucos pertences pessoais, a fotografia de Helena na mesa de cabeceira, o livro desgastado de poemas que sempre a acompanhava. "As crianças finalmente dormiram", comentou ele, mantendo uma distância respeitosa. "A senhora Nunes me contou sobre o acampamento. Foi uma boa ideia após o dia que tiveram." "Eles são incrivelmente resilientes", respondeu Luísa. "Mas também sensíveis demais para ficarem no meio de conflitos adultos." Rafael assentiu, parecendo genuinamente arrependido. Nunca deveria ter deixado Cláudia levá-los ao clube sozinha. Ela tem estado
errática ultimamente. Um silêncio desconfortável caiu entre eles, até que Rafael finalmente reuniu coragem para o verdadeiro propósito de sua visita. Você mencionou complicações adicionais que descobriu recentemente, disse ele, olhando-a diretamente. Estou pronto para ouvir se estiver pronta para compartilhar. O momento de verdade havia chegado, mais cedo do que Luísa esperava. Sentiu o peso do segredo pressionando seu peito, a revelação que poderia mudar tudo pairando na ponta de sua língua. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Rafael tocou insistentemente. Ele verificou a tela com um franzir de sobrancelhas. É o hospital, disse, já atendendo. Almeida falando. Luísa observou seu rosto passar por uma sequência de emoções. Preocupação, choque, alarme. Estou a caminho, disse ele finalmente encerrando a ligação. O que houve? Perguntou Luísa instantaneamente alarmada. É Cláudia. Aparentemente ela. Ela está alegando ter sido agredida. Está no hospital exigindo que eu vá imediatamente. Seus olhos encontraram os de Luísa, carregados de uma nova suspeita. E está dizendo que foi você quem a atacou. O choque congelou Luísa. O quê? Isso é absurdo. Não saí daqui desde que voltamos do confronto mais cedo. A senhora Nunes pode confirmar isso? Sim, é claro. Estive com as crianças o tempo todo. A indignação e o medo disputavam espaço em sua voz. Rafael a estudou por um momento tenso antes de assentir brevemente. Acredito em você. Isso só pode ser mais uma de suas manipulações. Preciso ir até lá e esclarecer isso. Rafael, tenha cuidado, advertiu Luísa. Isso parece calculado demais. Sim, concordou ele sombriamente. Estou começando a perceber o quão longe minha irmã está disposta a ir. Quando Rafael saiu, Luísa sentou-se pesadamente na beira da cama, o coração martelando contra suas costelas. A situação estava escalando muito mais rapidamente do que previra. Cláudia claramente havia passado do limite da razão em sua determinação de afastar Luísa da família. Naquele momento, sua mente voltou para o que Iracema havia dito no café. Cláudia fará qualquer coisa para proteger o legado do pai, mesmo que isso signifique destruir vidas inocentes no processo. O que era tão importante nesse legado que justificava tais extremos? Haveria mais segredos além da paternidade de Luísa? Uma suspeita começou a formar-se em sua mente. Algo mais sinistro, mais profundo, que explicaria a obsessão quase irracional de Cláudia. Algo que talvez ameaçasse não apenas a reputação da família, mas também sua fortuna. Enquanto a noite avançava, Luísa permaneceu acordada, vigiando a porta dos gêmeos. Algo lhe dizia que a falsa acusação de Cláudia era apenas o começo, o primeiro movimento em um jogo perigoso, cujas regras ela ainda não compreendia completamente. O que ela não sabia era que naquele exato momento, em um quarto de hospital privativo, Cláudia Almeida dava os retoques finais em seu plano para destruir não apenas a reputação de Luísa, mas toda a sua vida. Um plano que incluía evidências cuidadosamente fabricadas e uma história elaborada sobre como a babá havia, na verdade, manipulado a todos desde o início, incluindo o salvamento encenado das crianças na festa corporativa que agora parecia ter acontecido em outra vida. As 2 semanas que se seguiram ao incidente no hospital foram um turbilhão. Rafael retornou daquela noite visivelmente abalado, recusando-se inicialmente a discutir os detalhes da acusação de Cláudia. Tudo o que revelou a Luísa foi que sua irmã havia apresentado evidências de uma suposta perseguição sistemática. Mensagens ameaçadoras, pertences danificados, um confronto físico que nunca acontecera. Ela está determinada, disse Rafael, o cansaço evidente em sua voz enquanto conversavam no escritório na manhã seguinte. E bem preparada. Há testemunhas confirmando sua versão, embora eu tenha certeza que foram compradas. Isso é loucura, respondeu Luísa, tentando compreender a magnitude da situação. Por que ela iria tão longe? Rafael a estudou por um longo momento antes de responder. Cláudia sempre foi a guardiã dos segredos da família. Desde que nosso pai adoeceu, ela assumiu esse papel com uma intensidade quase religiosa. E acredita que eu represento uma ameaça a esses segredos. Sim, o que me leva de volta à nossa conversa interrompida.
Rafael inclinou-se ligeiramente para a frente. Você mencionou complicações adicionais que descobriu. Preciso saber tudo, Luísa. Qualquer informação pode ser crucial para entender o que está motivando minha irmã. Luísa sentiu o peso da verdade em seus ombros. O momento havia chegado. Não havia mais como adiá-lo. Com mãos ligeiramente trêmulas, retirou os documentos de sua bolsa e os entregou a Rafael. Descobri isso há poucos dias, através de uma antiga amiga de minha mãe, explicou enquanto ele examinava o acordo de confidencialidade e a foto. Aparentemente, o motivo pelo qual minha mãe foi afastada da mansão foi mais complexo do que apenas rejeitar os avanços de seu pai. Rafael ergueu o olhar dos documentos, sua expressão indistinguível. Continue. Ela estava grávida quando foi mandada embora, revelou Luísa, sua voz quase um sussurro, grávida do seu pai. O silêncio que se seguiu foi denso como nevoeiro. Rafael fixou o olhar nos documentos novamente, como se pudesse negar a verdade, se examinasse o papel com intensidade suficiente. Você está dizendo... Começou ele, sua voz estranhamente controlada. Sim, de acordo com minha mãe, Antônio Almeida era meu pai biológico. As palavras finalmente ditas em voz alta pareciam estranhas, quase irreais. O que significa que você e Cláudia são meus meios-irmãos. E Pedro e Sofia? Seus sobrinhos, completou Rafael, levantando-se abruptamente e caminhando até a janela. Suas costas estavam rígidas como uma tábua. Eu não sabia, apressou-se Luísa a explicar. Juro que não tinha ideia quando aceitei o emprego. Minha mãe nunca me contou nada sobre isso. Rafael permaneceu em silêncio por tanto tempo que Luísa começou a temer sua reação. Quando finalmente falou, sua voz estava estranhamente calma. Isso explicaria a obsessão de Cláudia em afastá-la. Sempre houve rumores sobre meu pai e funcionárias jovens, mas ele era cuidadoso, exceto aparentemente com sua mãe. E você? Perguntou Luísa hesitantemente. O que você pensa sobre isso? Rafael virou-se lentamente, seu rosto uma máscara de controle, mas seus olhos traíam uma tempestade de emoções. Não sei o que pensar. Parte de mim quer negar tudo. É conveniente demais, esta conexão sanguínea aparecendo do nada. Mas ele olhou novamente para os documentos em suas mãos. A letra é dele, inconfundível. E você... Eu... Há algo em seus olhos, admitiu ele relutantemente. Algo que me pareceu familiar desde o início, mas que não conseguia identificar. São os olhos dele, os mesmos que vejo no espelho todas as manhãs. Um silêncio carregado de significado seguiu-se a esta admissão. O que faremos agora? Perguntou Luísa finalmente. Precisamos ser cuidadosos, respondeu Rafael, retornando à sua postura pragmática. Cláudia já demonstrou que está disposta a ir a extremos. Se ela descobrir que compartilhamos esta informação, suas ações podem se tornar ainda mais perigosas. Você acha que há mais nisso do que apenas proteger a reputação da família? A forma como ela está reagindo parece desproporcional. Rafael franziu a testa, pensativo. Talvez. Meu pai deixou o controle acionário do Grupo Almeida para mim, com Cláudia recebendo uma porcentagem menor. Ela nunca questionou esse arranjo abertamente, mas sempre suspeitei que se ressentisse. E a existência de outro herdeiro biológico poderia complicar esse arranjo, concluiu Luísa, compreendendo as implicações. Teoricamente, sim. Embora sem reconhecimento formal, seria difícil estabelecer qualquer reivindicação legal. Rafael a olhou diretamente. É isso que você quer? Uma parte da herança Almeida? A pergunta, embora previsível, ainda feriu. Não, Rafael. Nunca quis nada disso. Tenho zero interesse na fortuna da família. Só quero entender minha história e proteger Pedro e Sofia. Eles já sofreram perdas suficientes. Algo na sinceridade de sua resposta pareceu tocar Rafael. Seu olhar suavizou-se quase imperceptivelmente. Acredito em você, disse ele simplesmente. E vamos descobrir exatamente o que Cláudia está escondendo. Nos dias que se seguiram, Rafael contratou discretamente um investigador particular, não o mesmo que havia feito a verificação de antecedentes inicial de Luísa, mas alguém externo a qualquer conexão com o Grupo Almeida. Enquanto a investigação corria nos bastidores,
Luísa concentrou-se em manter uma rotina o mais normal possível para as crianças. Apesar de seus esforços, os gêmeos eram perceptivos demais para não notarem a tensão no ar. A tia Cláudia fez algo ruim, não fez? Perguntou Sofia uma tarde, enquanto trabalhavam juntos no jardim. Luísa hesitou, sempre tentando equilibrar honestidade com proteção. Por que você acha isso, querida? Porque papai não fala mais o nome dela, e você e ele estão sempre cochichando. E ele está fazendo aquela cara que faz quando está muito preocupado, mas não quer que percebamos. Como é essa cara? Perguntou Luísa, genuinamente curiosa. Sofia franziu a testa e apertou os lábios numa imitação surpreendentemente precisa da expressão preocupada de Rafael. Pedro, que arrancava ervas daninhas próximo, riu. É exatamente assim, e ele também fica passando a mão no cabelo até ficar todo bagunçado. Luísa sorriu apesar da situação. Vocês são muito observadores. Então, pressionou Pedro. Estamos certos sobre a tia Cláudia? Luísa suspirou. Às vezes adultos têm desentendimentos complicados. Sua tia e seu pai estão passando por um desses momentos. É por sua causa? Perguntou Sofia diretamente. Em parte, admitiu Luísa. Sua tia acha que eu não deveria trabalhar aqui. Mas isso é bobagem, declarou Pedro com a lógica simples de uma criança. Você nos faz felizes e faz o papai sorrir de novo. A tia Cláudia nunca conseguiu fazer isso. A observação astuta pegou Luísa de surpresa. Havia uma verdade ali que ela própria relutava em examinar muito de perto. A forma como sua relação com Rafael havia sutil e gradualmente evoluído de empregador-empregada para algo mais complexo, mais pessoal. Bem, o importante é que seu pai e eu estamos trabalhando juntos para resolver essa situação, assegurou-lhes. E nada vai mudar o quanto eu me importo com vocês. Os gêmeos pareceram aceitar essa resposta, retornando ao seu trabalho no jardim. Mas mais tarde, naquela mesma noite, Luísa encontrou um desenho cuidadosamente colocado sobre sua cama, obra de Sofia, a julgar pelo estilo. Mostrava 4 figuras de mãos dadas, 2 pequenas no meio, uma alta com cabelos escuros de um lado e outra figura feminina com cabelos cacheados do outro. Embaixo, em letras coloridas trêmulas, estava escrito: Nossa família. Com lágrimas nos olhos, Luísa guardou o desenho cuidadosamente. A simplicidade com que as crianças viam o mundo era tanto um presente quanto um peso. Elas já a haviam aceitado como parte permanente de suas vidas, sem compreender as complexidades que poderiam tornar isso impossível. Na semana seguinte, o investigador particular Marcelo Ribeiro apresentou os primeiros resultados de sua investigação. Rafael e Luísa encontraram-se com ele em um café discreto no centro da cidade, longe de olhos curiosos. A situação é mais complexa do que imaginávamos, começou Marcelo, sua voz profissional mascarando a gravidade das descobertas. A senhora Cláudia Almeida não está apenas tentando proteger segredos familiares. Ela tem razões financeiras muito concretas para querer a senhorita Santos longe. Que tipo de razões? Perguntou Rafael, inclinando-se para a frente. Nos últimos 5 anos, desde que o senhor se tornou viúvo e mais distante dos negócios cotidianos, sua irmã tem sistematicamente desviado fundos destinados ao futuro dos gêmeos. O quê? A voz de Rafael elevou-se, atraindo olhares curiosos das mesas vizinhas. Encontrei documentação de várias transferências significativas para contas offshore, continuou Marcelo, entregando uma pasta discreta. Originalmente, suspeitei que fossem apenas manobras para evasão fiscal, mas o padrão sugere algo mais pessoal, particularmente porque coincidiram com uma série de investimentos desastrosos que ela fez em seu nome próprio. Ela estava roubando o dinheiro dos meus filhos para cobrir suas perdas pessoais, concluiu Rafael, o choque dando lugar à raiva contida. Precisamente, e tudo funcionou bem enquanto o senhor permaneceu emocionalmente distante após sua perda. Mas recentemente eu comecei a me reconectar com meus filhos, completou Rafael, lançando um olhar significativo para Luísa. Graças a ela. O que explica a reação extrema da senhora Almeida, concluiu Marcelo. Se o senhor retomasse completamente o controle das finanças familiares, inevitavelmente descobriria as discrepâncias. E ela não apenas perderia acesso aos fundos,
mas poderia enfrentar consequências legais, acrescentou Luísa, compreendendo agora a extensão da situação. Há mais, continuou Marcelo, seu tom tornando-se ainda mais sério. A acusação de agressão foi completamente fabricada. Tenho testemunhas que viram a senhora Almeida aplicando maquiagem para simular hematomas antes de ir ao hospital, e registros telefônicos mostrando que ela coordenou depoimentos falsos. Meu Deus, murmurou Rafael, passando a mão pelos cabelos exatamente como os gêmeos haviam imitado. Minha própria irmã. E tem mais. Marcelo hesitou brevemente. Ela tem um plano para esta noite. Consegui interceptar comunicações entre ela e um homem contratado para plantar evidências no apartamento da senhorita Santos. Parece que pretendem descobrir pertences dos gêmeos, supostamente roubados, junto com outras coisas mais perturbadoras. Que tipo de coisas? Perguntou Luísa, um frio percorrendo sua espinha. Fotos das crianças tiradas sem autorização. Anotações detalhadas sobre as rotinas da família, sugerindo algum tipo de obsessão. Até mesmo gravações manipuladas para parecer que você estava planejando. Marcelo olhou para Rafael desconfortavelmente. Planejando o quê? Insistiu ele. Uma forma de conseguir acesso à fortuna Almeida, concluiu o investigador relutantemente. O plano aparentemente era descobrir essas evidências e chamar as autoridades, alegando que a senhorita Santos representava algum tipo de ameaça às crianças. Luísa sentiu-se fisicamente doente. Ela chegaria a esse ponto. Usar as próprias crianças como peões? Desesperado é a palavra que vem à mente, respondeu Marcelo gravemente. Alguém que está prestes a perder tudo frequentemente recorre a medidas extremas. Rafael permaneceu em silêncio por vários segundos, processando todas as informações. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de determinação. Preciso acabar com isso de uma vez por todas. Confrontá-la diretamente com essas evidências. Com todo respeito, Sr. Almeida, isso pode ser perigoso, advertiu Marcelo. Pessoas encurraladas frequentemente tornam-se mais imprevisíveis. Concordo, interveio Luísa. Precisamos pensar nas crianças primeiro. Se você confrontar Cláudia diretamente, não há como prever como ela reagirá. Rafael estudou-a por um momento, uma nova resolução formando-se em seu semblante. Você está certa. As crianças são a prioridade. Mas não podemos simplesmente esperar que ela execute seu próximo movimento. E se... Começou Luísa lentamente, uma ideia formando-se. E se invertermos o jogo? Se ela está preparando uma descoberta no meu apartamento, por que não preparamos nossas próprias descobertas primeiro? Rafael inclinou a cabeça intrigado. O que você tem em mente? O Sr. Ribeiro disse que há documentação das transferências suspeitas. Com isso e as provas da falsa acusação de agressão, teríamos evidências concretas contra ela. Poderíamos preparar tudo e convidá-la para uma conversa familiar. Um lento sorriso de compreensão formou-se no rosto de Rafael. Cláudia sempre gostou de ter a vantagem da surpresa. Talvez seja a hora de experimentar como é estar do outro lado. Marcelo parecia preocupado. Isso ainda poderia ser arriscado. A senhora Almeida tem recursos consideráveis. Mas está sozinha, observou Luísa. Uma conspiração secreta é mais fraca quando exposta à luz. Rafael assentiu, determinado. Vamos fazer isso. Mas precisamos manter as crianças seguras e longe de tudo. A senhora Nunes poderia levá-los para passar o dia no sítio de sua irmã amanhã, sugeriu Luísa. Ela já ofereceu várias vezes. Perfeito, concordou Rafael. E enquanto isso, prepararemos nosso pequeno evento familiar. Quando deixaram o café, Luísa sentiu simultaneamente medo e determinação. O jogo que Cláudia havia iniciado estava prestes a chegar a um clímax, e as apostas não poderiam ser mais altas. Não era apenas sua reputação ou posição na mansão que estavam em jogo, mas o futuro de duas crianças que já haviam sofrido perdas demais. O que ela não sabia era que Cláudia havia percebido a investigação e acelerado seus planos. Naquele exato momento, enquanto Rafael e Luísa planejavam seu contra-ataque, Cláudia tomava medidas desesperadas que mudariam completamente o rumo dos acontecimentos. Medidas que envolveriam não apenas falsas evidências, mas as próprias crianças que todos buscavam proteger. A manhã seguinte
começou com uma quietude enganosa. A senhora Nunes havia partido cedo com os gêmeos, sob o pretexto de uma excursão ao sítio de sua irmã. Pedro e Sofia estavam animados com a aventura, embora Sofia tenha lançado um olhar perspicaz para Luísa antes de partir. Vocês vão resolver o problema com a tia Cláudia hoje, não vão? Sussurrou ela quando se abraçaram na despedida. A intuição da menina continuava surpreendendo Luísa. Vamos fazer o possível, querida. Divirta-se hoje e não se preocupe com nada. Voltaremos a tempo para regar o jardim, prometeu Sofia, apertando a mão de Luísa uma última vez antes de correr para o carro. Após sua partida, a mansão caiu em um silêncio tenso. Rafael e Luísa passaram a manhã preparando o cenário para o confronto com Cláudia. A reunião estava marcada para as 14h, sob o pretexto de uma discussão familiar importante, algo que Cláudia interpretaria como Rafael finalmente cedendo às suas pressões. Você tem certeza sobre isso? Perguntou Rafael pela terceira vez, enquanto organizava as evidências recolhidas pelo investigador Marcelo. Ainda podemos lidar com isso de outra forma. Estou certa, respondeu Luísa firmemente. Cláudia não vai parar até que seja confrontada diretamente. Quanto mais tempo esperarmos, mais elaborados seus planos se tornarão. Rafael assentiu, uma nova apreciação em seus olhos. Você tem a mesma determinação silenciosa de Clara. Ela também nunca recuava diante de desafios. A menção à falecida esposa surpreendeu Luísa. Era raro Rafael falar sobre Clara espontaneamente. Sinto muito que nunca a conheci, disse ela honestamente. Um sorriso triste tocou os lábios de Rafael. Ela teria gostado de você. Especialmente pelo que fez pelos gêmeos. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não o silêncio tenso das primeiras semanas, mas algo mais suave, carregado de uma compreensão mútua que havia crescido através das adversidades compartilhadas. O momento foi interrompido pelo toque do telefone. Era Marcelo Ribeiro. Senhor Almeida, a voz do investigador soou tensa, mesmo através do viva-voz. Temos uma complicação. Sua irmã não está em sua residência, nem em seu escritório. E segundo fontes no clube, ela retirou uma quantia substancial de seu cofre pessoal ontem à noite. Rafael e Luísa trocaram olhares alarmados. Você acha que ela percebeu que estamos investigando-a? Perguntou Rafael. É possível. Alguém do seu círculo próximo pode tê-la alertado. Sugiro extrema cautela até localizarmos seu paradeiro. A advertência deixou um ar pesado na sala após o encerramento da ligação. O plano cuidadosamente elaborado começava a desmoronar antes mesmo de ser colocado em prática. Precisamos alertar a senhora Nunes, disse Luísa imediatamente, apenas como precaução. Rafael já estava discando o número quando seu próprio telefone tocou. A expressão em seu rosto ao ver o identificador de chamadas enviou um calafrio pela espinha de Luísa. Cláudia, ele disse ao atender, colocando imediatamente no viva-voz. Olá, querido irmão. A voz de Cláudia soou estranhamente calma, quase alegre. Imagino que você e sua babá especial estejam bastante ocupados hoje. Onde você está, Cláudia? Uma risada curta e fria veio através do aparelho. Em um lugar significativo. Um lugar que traz muitas recordações para a família Almeida. Ou pelo menos deveria trazer, se vocês se preocupassem com o legado apropriadamente. Rafael franziu a testa, confuso. Do que você está falando? Estou falando sobre lealdade, Rafael. Sobre proteger o que nosso pai construiu a qualquer custo. Algo que você parece ter esquecido. Cláudia, a voz de Rafael adquiriu um tom de advertência. Sabe onde estou? Continuou ela, ignorando-o. No antigo Hospital São Rafael. Lembra-se dele? Papai comprou a propriedade quando fechou, planejando transformá-la em um centro de pesquisas que levaria o nome dele. Outro projeto que você abandonou após sua perda pessoal. Luísa observou a compreensão se formar no rosto de Rafael. O hospital abandonado na Zona Leste, murmurou ele. Por que você estaria lá? Tenho companhia interessante, respondeu Cláudia enigmaticamente. 2 pequenos convidados que estavam ansiosos para explorar o lugar onde sua avó paterna pretendia estabelecer uma ala pediátrica. O sangue congelou nas veias de Luísa. As crianças, sussurrou horrorizada. O que você fez? A voz de Rafael estava perigosamente controlada.
Como conseguiu as crianças? Elas estavam com a senhora Nunes. Oh, sua leal governanta está bem. Um pouco indisposta após nosso encontro, mas fisicamente intacta. Quanto às crianças, bem, são meus sobrinhos. Por que não passariam tempo de qualidade com sua única tia? Cláudia, se você tocar em um fio de cabelo deles... Não seja dramático, Rafael, interrompeu ela bruscamente. Não faria mal aos gêmeos. Eles são Almeidas, diferente de certas pessoas infiltradas em nossa casa. Luísa sentiu o olhar frio de Rafael voltar-se para ela, como se considerasse momentaneamente se havia confiado na pessoa errada. O que você quer? Perguntou ele finalmente. Quero que você e a senhorita Santos venham aqui, sozinhos, sem polícia, sem aquele investigador barato que você contratou. Temos assuntos familiares para resolver. Definitivamente. Estaremos aí em 1 hora, respondeu Rafael, encerrando a chamada antes que Cláudia pudesse adicionar mais demandas. Por vários segundos, um silêncio pesado preencheu a sala. Finalmente, Luísa falou. É uma armadilha. Obviamente. Mas não temos escolha. Não. Rafael já estava pegando as chaves do carro. Mas não vamos desarmados. Leve todos os documentos que temos contra ela. O antigo Hospital São Rafael ficava em uma área isolada na periferia leste da cidade, cercado por um terreno amplo agora tomado pela vegetação não cuidada. O imponente prédio de 5 andares, com sua arquitetura dos anos 60, projetava uma sombra melancólica contra o céu da tarde. Meu pai comprou esta propriedade há 10 anos, explicou Rafael enquanto estacionavam a certa distância. Tinha grandes planos para transformá-la em um centro de pesquisas médicas de ponta. Depois que Clara... Ele hesitou, a dor ainda evidente. Depois que fiquei viúvo, perdi o interesse no projeto. Nunca imaginei que Cláudia ainda viesse aqui. Por que este lugar seria significativo para ela? Perguntou Luísa, estudando o edifício abandonado. Um olhar de compreensão súbita cruzou o rosto de Rafael. Espere. Sua mãe. Você disse que cuidou dela durante sua doença. Onde ela recebeu tratamento? A conexão atingiu Luísa como um raio. Aqui. Antes de fechar, este era o hospital onde minha mãe fazia quimioterapia. Foi onde ela passou seus últimos dias. Não é coincidência, murmurou Rafael. Cláudia escolheu este lugar especificamente por sua conexão com você. Aproximaram-se cautelosamente da entrada principal, suas portas de vidro quebradas há muito tempo, agora cobertas por tábuas que alguém, Cláudia, presumivelmente, havia removido recentemente. O interior estava envolto em sombras, com pouca luz natural, filtrando através das janelas sujas. Pedro, Sofia, chamou Rafael, sua voz ecoando pelos corredores vazios. 5º andar, na antiga ala pediátrica, veio a resposta de Cláudia, sua voz reverberando através do sistema de interfone surpreendentemente funcional. Venham sozinhos, estou observando. Os elevadores estavam obviamente inutilizáveis, após anos de abandono, forçando-os a subir pelas escadas de emergência. Cada degrau parecia aumentar a tensão entre eles. Vamos manter a calma, não importa o que ela diga ou faça, murmurou Rafael enquanto subiam. As crianças são a prioridade. Luísa assentiu, tentando controlar seu coração acelerado. O hospital trazia memórias dolorosas. Os longos dias sentada ao lado da cama de sua mãe, observando-a definhar um pouco mais a cada visita. Quando finalmente chegaram ao 5º andar, seguiram as setas descoloridas que indicavam a antiga ala pediátrica. No final do corredor, através de portas duplas com janelas pequenas, viram luz. Não a iluminação hospitalar original, mas o brilho de lanternas e lampiões de acampamento. Rafael empurrou as portas, revelando uma cena surreal. O que havia sido uma sala de recreação pediátrica agora estava parcialmente transformada em um acampamento improvisado. Pedro e Sofia estavam sentados em um canto, aparentemente ilesos, embora seus rostos mostrassem sinais de terem chorado. Cláudia estava de pé no centro da sala, impecavelmente vestida como sempre, segurando o que parecia ser uma pasta de documentos. Papai! Luísa! Exclamaram os gêmeos simultaneamente, levantando-se para correr em sua direção. Fiquem onde estão, ordenou Cláudia, sua voz cortante. Nossa reunião familiar ainda não terminou.
Isso é loucura, Cláudia, disse Rafael, avançando lentamente. Deixe as crianças irem embora. Elas não têm parte nisso. Pelo contrário, irmãozinho. Elas são o centro disso tudo. Todo o futuro da família Almeida, condensado naquelas duas crianças. Seus olhos se voltaram para Luísa com um brilho febril. Futuro que você colocou em risco ao trazer essa impostora para dentro de nossa casa. A única pessoa que colocou o futuro dos gêmeos em risco foi você, Cláudia, respondeu Rafael firmemente. Sabemos sobre os desvios, sobre como você roubou do fundo fiduciário das crianças para cobrir seus fracassos financeiros. Um leve tremor percorreu a figura elegante de Cláudia, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Administração financeira criativa. Todos os recursos permaneceram dentro da família. Isso não é verdade, interveio Luísa, mantendo a voz calma apesar da tensão. O investigador encontrou transferências para contas pessoais, investimentos fracassados, dinheiro que nunca retornou aos cofres da família. Cláudia riu, um som frio que ecoou pelas paredes descascadas. E todos acreditarão na palavra de uma golpista? A filha bastarda de uma empregada que seduziu meu pai? Os gêmeos ofegaram ao ouvir a palavra filha, olhando entre Luísa e Rafael com confusão. A versão real da história, continuou Luísa firmemente, é que sua mãe foi assediada e depois descartada quando engravidou. Seu pai pagou pelo silêncio dela e virou as costas para sua própria filha. Mentiras, exclamou Cláudia, mas havia incerteza em sua voz agora. Meu pai nunca... Seu pai era um predador, Cláudia, interrompeu Rafael, sua voz carregada de uma verdade há muito reprimida. Você sempre soube disso, sempre tentou esconder, racionalizar, proteger sua imagem. Mas no fundo você sabia. Tudo o que fiz foi proteger o legado da família, insistiu ela, mas sua voz havia perdido parte da convicção anterior. Quando descobri quem ela era, percebi que tinha que ser uma armadilha, uma vingança elaborada. Eu não sabia, disse Luísa suavemente. Minha mãe nunca me contou sobre meu pai biológico. Vim trabalhar aqui por coincidência, ou talvez o destino tenha seus próprios planos. Mentiras, repetiu Cláudia, mas havia desespero em sua voz agora. Você pretende reclamar parte da herança Almeida, não é? Usar essas crianças para infiltrar-se e tomar o que não é seu. Não tenho interesse no dinheiro dos Almeida, respondeu Luísa com firmeza. Nunca tive. O que me importa são Pedro e Sofia. Seu bem-estar, sua felicidade. Como se você realmente se importasse com eles, cuspiu Cláudia. São apenas meios para um fim. Ninguém se importa tanto assim com crianças que não são suas. Você está errada. A voz de Sofia surpreendeu a todos. A menina havia se levantado, seu pequeno rosto determinado apesar das lágrimas que ainda marcavam suas bochechas. Luísa se importa. Ela nos escuta de verdade. Nos ajuda com os pesadelos. Planta coisas no jardim conosco e nos ensina a esperar que cresçam. Isso é se importar. Pedro juntou-se à irmã. E ela conta histórias sobre a mãe dela, mesmo quando é triste, porque diz que lembrar pessoas que amamos mesmo quando dói é importante. As palavras simples, mas profundamente verdadeiras das crianças pareceram atingir Cláudia mais fortemente que qualquer acusação anterior. Por um momento, sua máscara de controle vacilou completamente, revelando algo raramente visto: vulnerabilidade. Vocês não entendem, disse ela, sua voz quase um sussurro. Ela vai embora um dia. Todos sempre vão. E então quem cuidará de vocês? Quem protegerá a família? Você nunca precisou roubar para proteger a família, Cláudia, disse Rafael, sua voz suavizando-se ligeiramente ao perceber o verdadeiro medo por trás das ações da irmã. Se estivesse em dificuldades financeiras, poderia ter falado comigo. Falar com você? O riso de Cláudia agora tinha uma qualidade quase histérica. Você se trancou em sua dor por anos, Rafael. Mal olhava para seus próprios filhos, quanto mais para os problemas da sua irmã. A verdade cruel daquelas palavras fez Rafael recuar ligeiramente. Você tem razão, admitiu ele, surpreendendo todos. Eu falhei. Com meus filhos, com você, com todos ao meu redor. Clara partiu e eu me perdi. Aproveitando o momento de vulnerabilidade compartilhada, Luísa deu um passo cauteloso em direção a Cláudia.
Não estou aqui para tomar o lugar de ninguém na família, Cláudia. Não quero sua fortuna ou seu status. Só quero ajudar essas crianças, que são, como você descobriu, meus sobrinhos também. Então você admite, exclamou Cláudia, uma última tentativa de recuperar o controle da situação. Admite que é filha do meu pai, que tem direito à herança Almeida. Admito que compartilhamos o mesmo pai, respondeu Luísa calmamente. Quanto ao resto, não quero nada que não tenha ganhado por mim mesma. Nunca quis. Pedro, que havia observado toda a troca com olhos perspicazes, de repente falou: Espera, isso significa que Luísa é nossa tia? Como você? A pergunta inocente, com suas profundas implicações, deixou o ar pesado com possibilidades não pronunciadas. Sofia, sempre rápida em compreender as dinâmicas emocionais, aproximou-se de Luísa e segurou sua mão. Se você é irmã do papai, então é nossa tia, concluiu ela simplesmente. Isso é, bom, algo naquela aceitação incondicional, naquela simplicidade infantil que reduzia complexidades adultas à sua essência, pareceu atingir Cláudia profundamente. As pastas que segurava tão firmemente escorregaram de suas mãos, espalhando documentos pelo chão sujo. Vocês não entendem, murmurou ela, mas sua voz havia perdido a força anterior. Eu só queria proteger. Proteger o quê, Cláudia? Perguntou Rafael gentilmente. Um legado baseado em mentiras e abusos de poder? É isso que nosso pai representa para você? Ele construiu tudo isso do nada, insistiu ela, mas as palavras soavam ocas agora. Tudo que temos foi construído explorando pessoas, completou Rafael. Pessoas como a mãe de Luísa. E o que isso nos trouxe? Uma família dividida, segredos, ressentimentos, isso não é legado, Cláudia. É uma prisão. Luísa percebeu que Cláudia estava desmoronando. Não apenas seu plano, mas toda a estrutura de justificativas e proteções que havia construído ao longo de décadas. Por trás da fachada impecável estava apenas uma mulher assustada, que havia dedicado sua vida a proteger uma imagem que talvez nunca tivesse realmente existido. Não é tarde demais para mudar isso, disse Luísa suavemente, dando outro passo em direção a ela. Não precisamos ser definidos pelos erros de nossos pais. Por que você não está com raiva? Perguntou Cláudia, genuinamente confusa. Seu pai, nosso pai, abandonou você. Sua mãe sofreu. Você deveria me odiar todos nós. Era uma pergunta profunda, que tocava no núcleo de quem Luísa era. Ela pensou em sua mãe, em suas últimas palavras antes de partir. O perdão não é para os outros, minha filha. É um presente que damos a nós mesmos. Raiva e ódio só perpetuariam o ciclo, respondeu Luísa finalmente. Minha mãe me ensinou que o perdão é a única forma de realmente ficar livre. Perdão, repetiu Cláudia, como se testasse uma palavra em língua estrangeira. Você realmente me perdoaria depois de tudo que fiz? Sim, respondeu Luísa simplesmente. Não porque você mereça, mas porque todos merecemos a chance de recomeçar. Um silêncio profundo caiu sobre a sala deteriorada, quebrado apenas pelo som distante da cidade lá fora. Naquele momento, suspenso no tempo, algo fundamental mudou na dinâmica entre eles. Não uma resolução completa, mas um primeiro passo genuíno em direção à cura. Eu estraguei tudo, não foi? Disse Cláudia finalmente. Mais uma afirmação que uma pergunta. Desviei o dinheiro, falsifiquei evidências, sequestrei as crianças. Não há volta disso. Há sempre um caminho de volta, Cláudia, respondeu Rafael, mais gentil agora. Mas começa com a verdade, toda ela. Os olhos de Cláudia finalmente encontraram os de Luísa diretamente, sem hostilidade pela primeira vez. Eu sabia quem você era no momento em que a vi. Tem os olhos dele, sabia? O mesmo formato. Reconheci imediatamente. Foi por isso que reagiu tão fortemente, compreendeu Luísa. Você representava tudo que passei décadas tentando esconder, confirmou Cláudia. Todos os segredos sujos da família Almeida, personificados em uma jovem que de alguma forma encontrou seu caminho de volta para nós. Ela caminhou lentamente até a janela, olhando para a cidade que se estendia além. O dinheiro? Comecei apenas tomando emprestado. Fiz alguns investimentos ruins. Precisava cobri-los antes que alguém notasse. Então um empréstimo levou a outro, e de repente...
Estava presa em sua própria teia, completou Rafael. Precisamos ir agora, interrompeu Luísa suavemente, notando como Pedro e Sofia estavam exaustos e abalados pela experiência. As crianças precisam voltar para casa. A menção às crianças pareceu despertar Cláudia de sua confissão melancólica. Sim, claro, as crianças. Eu nunca quis machucá-los. Vocês sabem disso, não sabem? Ela olhou para os sobrinhos com algo que parecia genuíno remorso. Você nos assustou, tia Cláudia, respondeu Sofia honestamente. Disse coisas ruins sobre Luísa e depois nos trouxe para este lugar estranho. Eu sei, sinto muito. As palavras pareciam estranhas em seus lábios, como se raramente as usasse. Realmente sinto. Enquanto se preparavam para sair, Cláudia aproximou-se hesitantemente de Luísa. O que acontece agora? Você vai me denunciar à polícia? Era uma pergunta complexa, e Luísa olhou para Rafael reconhecendo que a decisão final era dele. Afinal, era sua irmã, seu dinheiro, suas crianças que haviam sido afetadas. Haverá consequências, Cláudia, respondeu ele seriamente. O dinheiro desviado terá que ser devolvido. Sua posição no Grupo Almeida terá que ser reconsiderada. Mas não acredito que envolver as autoridades ajudaria alguém neste momento, especialmente as crianças. O alívio no rosto de Cláudia era palpável. Obrigada, murmurou, e parecia genuinamente grata. Quando deixaram o antigo hospital, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados que lembravam a Luísa, do dia em que tudo começara, a festa corporativa, o resgate das crianças, o convite inesperado que mudaria sua vida para sempre. Pedro e Sofia adormeceram no carro durante o caminho de volta, exaustos pela experiência. Através do retrovisor, Luísa observava seus rostinhos relaxados no sono, finalmente em paz. O que faremos agora? Perguntou ela suavemente a Rafael, que dirigia em silêncio contemplativo. Reconstruir, respondeu ele simplesmente. A família, a confiança, tudo. E Cláudia? Rafael suspirou profundamente. Ela precisa de ajuda, terapia, tempo para refletir. Sempre suspeitei que sua obsessão em proteger o legado do nosso pai escondia feridas profundas. E quanto a nós? Perguntou Luísa finalmente, a pergunta que pairava entre eles desde a revelação de seu parentesco. Como isso muda as coisas? Rafael pensou por um momento antes de responder. Biologicamente somos meio-irmãos. É um fato que não podemos mudar. Mas família... Família é mais do que sangue, Luísa. É escolha, é compromisso, é... amor, completou ela suavemente. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Rafael. Sim, amor. A palavra pairou entre eles carregada de significados e possibilidades ainda não exploradas. Na semana seguinte, a mansão dos Almeida testemunhou mudanças significativas. Cláudia havia partido para uma clínica de repouso na Suíça, concordando em buscar ajuda profissional como parte de seu acordo com Rafael. A senhora Nunes, recuperada de seu encontro com Cláudia, retornou às suas funções com uma nova apreciação pela estabilidade que Luísa trouxera à casa. Quanto a Luísa, sua posição havia evoluído. Não era mais apenas a babá, mas uma presença permanente na vida da família. Um status oficializado quando Rafael a convidou formalmente para morar na mansão, não como funcionária, mas como parte da família. As crianças precisam de você, explicou ele. E, para ser honesto, eu também. A natureza exata do relacionamento entre eles ainda estava se definindo, uma evolução cuidadosa e respeitosa que colocava o bem-estar das crianças em primeiro lugar. Um ano após o salvamento dramático na varanda do edifício Araucária, Luísa estava novamente naquele mesmo terraço, desta vez como convidada de honra em uma pequena celebração familiar. O jardim que haviam plantado juntos estava em plena floração, incluindo as rosas plantadas em memória de Clara. Pedro e Sofia, agora mais altos e confiantes, corriam pelo jardim, livres dos pesadelos e inseguranças que os haviam atormentado por tanto tempo. Ocasionalmente, Sofia parava para acariciar suavemente a pequena elevação na barriga de Luísa, a mais recente adição à família, esperada para o final do outono. Ela vai gostar do jardim tanto quanto nós, não vai?
Perguntou a menina, fascinada pela ideia da irmãzinha que estava a caminho. Tenho certeza que sim, respondeu Luísa, sorrindo para Rafael, que se aproximava com refrescos. Vamos ensiná-la tudo sobre como cultivar coisas bonitas, mesmo depois de tempestades. Como nós fizemos, observou Pedro sabiamente, muito maduro para seus 9 anos. Rafael colocou o braço ao redor dos ombros de Luísa, contemplando a paisagem urbana que se estendia além do jardim. É incrível como a vida dá voltas, comentou ele. Há 1 ano, neste mesmo lugar, quase perdi tudo, completou Luísa suavemente. E de alguma forma, acabei encontrando tudo que nunca soube que precisava. Do outro lado do terraço, observando a cena com um sorriso contido, estava Cláudia. Seu retorno da Suíça era recente, e sua reintegração à família, um processo lento e às vezes desconfortável, mas estava presente, tentando um passo de cada vez. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Luísa refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali, da dor e perda de sua mãe, ao encontro inesperado com uma família que nunca soube que tinha, dos segredos enterrados por décadas ao florescimento de novas possibilidades. O jardim familiar, agora exuberante e vibrante, era o testemunho vivo de sua filosofia compartilhada, que mesmo das circunstâncias mais dolorosas, com cuidado suficiente e paciência para esperar as estações mudarem, algo belo poderia crescer. Sofia aproximou-se novamente, descansando a cabeça contra Luísa. Mamãe estaria feliz, não estaria? Vendo todos nós juntos assim, Luísa trocou um olhar significativo com Rafael, ambos emocionados pela primeira vez que a menina se referira a Clara como mamãe, sem hesitação ou dor. Sim, querida, respondeu Rafael, sua voz suave. Acredito que tanto sua mãe quanto a mãe de Luísa estariam muito felizes vendo como todos encontramos nosso caminho de volta, uns para os outros. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu noturno, a família Almeida, redefinida, reconstruída, renascida, permaneceu unida no terraço onde tudo começara, e se alguém observasse de longe, veria algo que havia estado ausente daquela mansão por muito tempo, a luz dourada e cálida de um lar verdadeiro, finalmente curado. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luísa e da família Almeida tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre segundas chances e novos começos. Encontrem-na aqui mesmo clicando no botão à sua esquerda. Se esta narrativa de superação e perdão ressoou em vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram os laços familiares, os segredos do passado e o poder transformador do amor verdadeiro. Compartilhem seus pensamentos e emoções nos comentários abaixo. Qual foi o momento que mais tocou seu coração? A determinação silenciosa de Luísa, a transformação de Rafael, ou talvez o perdão oferecido a Cláudia? Sua participação é o que dá vida a estas histórias. Voltamos amanhã com outra narrativa emocionante. Até lá!